Eu sei que muitas vezes, diante de algumas situações que enfrentamos no dia a dia, batalhas que enfrentamos no decorrer dos dias, no decorrer do ano, no decorrer dos meses, parece que se levantam situações para nos enfraquecer, para nos desanimar, e o diabo quer que isso aconteça mesmo, que você desanime, que você pare, que você deixe de ter fé, de crer. Um ditado assim mais popular: jogue tudo para o alto. Só que Deus está falando: não, você não vai parar de crer, você não vai parar de acreditar, você não vai jogar nada para o alto. Até hoje você não jogou, até hoje você permaneceu, perseverou. Quantas lutas você já não enfrentou? Quantas afrontas você já não enfrentou? Quantas batalhas você já não enfrentou? E Deus esteve com você, do teu lado. Você venceu, você está aqui. Quantos aqui que me acompanham agora ao vivo, que estão aqui presencialmente, passaram por situações que você pensou: poxa, é minha morte, eu vou morrer. Mas você está vivo, você está aqui, você venceu. Você é um sobrevivente. Deus é contigo. Então jamais duvide de que o Deus Todo-Poderoso é com você. E se nenhuma dessas outras batalhas te venceram, essa batalha que você está enfrentando agora, ela não irá prevalecer, porque você não está lutando com a força do teu braço, você está lutando com a força do braço de Deus. Deus está do seu lado, Deus é contigo, e você vai conseguir, você vai alcançar, você vai vencer. Diga glória a Deus. Estamos nessa campanha, vivendo pela fé, e hoje nós vamos falar aqui da fé de Gideão. Glória a Deus, gente. Hoje nós vamos sair daqui para enfrentar as batalhas aí fora da semana, na fé de quem? Na fé de Gideão. Você está preparado? Vou falar igual a pastora Aline fala na live, segura na cadeira aí, porque hoje, meu amigo, a palavra vem forte aos nossos corações, amém? Se você puder, pegue sua Bíblia aí na sua mão, vamos falar com Deus. Pai, que o Senhor direcione cada palavra dita aqui, não deixe que eu venha falar nada, Pai, de mim, do homem, mas que todas as palavras que vão ser faladas aqui, meu Pai, sejam direcionadas pelo Teu Espírito Santo. Eu não sou nada e nem posso nada, Pai, mas o Senhor é o Deus que nos direciona, nos ensina e nos mostra o caminho certo. Estamos aqui, meu Pai, para receber do Senhor isso, o caminho certo a seguir. É isso que nós, meu Pai, queremos absorver, meu Pai, o Teu Espírito, a fé, porque sabemos que é através da fé que vamos vencer, é através da fé que vamos alcançar, é através da fé, meu Deus, que seremos salvos. Então sim, Pai, queremos ser especialistas da fé, em nome de Jesus. Tudo sobre a fé nós queremos saber e queremos aplicar na nossa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e graças a Deus. Glória a Deus. Juízes, capítulo 6, versículo 6. O povo de Israel sofreu na mão dos midianitas, na mão dos inimigos, por 7 anos, irmãos. E o que acontecia? O povo de Deus plantava, construía, e os inimigos vinham como gafanhotos e destruíam tudo. Destruíam as plantações, destruíam o gado, as ovelhas, tudo era destruído. Imagina só, você trabalhar e na hora de você colher vir o inimigo e levar tudo. Será que isso acontece nos dias de hoje? Sim ou não? Sim, acontece.
Tem gente, irmãos, que ela não consegue desfrutar do trabalho. Só que isso vai acabar hoje na vida de muitos aqui. Porque você vai trabalhar, você vai plantar e você vai colher e você vai desfrutar do que Deus está te dando. Irmãos, isso é uma coisa tão séria. Isso é tão sério que muitas pessoas, elas, naquele dia que ela ia ter uma grande alegria, olha que coisa do diabo isso, irmãos, e talvez já tenha acontecido isso com você, por isso que você tem que ficar atento para repreender o diabo, amém? Mas naquele dia você preparou tudo para ter uma grande alegria, seja um casamento, um aniversário, um dia especial, um Natal, você está muito feliz, que você olha assim e fala, nossa, eu estou tão feliz com essa realização, eu estou tão feliz com isso que Deus me deu. Aí vem o enviado do cão para tentar roubar a tua alegria. Com quem já aconteceu isso? Levanta a mão assim. Você não pode deixar esse diabo roubar a tua alegria. Mas tem gente que é pego de surpresa, e aquele mal rouba a alegria dela. É verdade ou não é? E aquele dia que ela estava tão feliz, acaba ali. Ela já ficou triste, já ficou oprimida, já ficou angustiada. É a mesma coisa que acontecia aqui. O povo plantava, na hora que era o momento de colher, durante 7 anos, os inimigos vinham e levavam o quê? Levavam tudo. Olha o que diz a palavra. Assim, Israel ficou o quê? Muito debilitado com a presença de quem? Dos medianitas. Repita com o bispo. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam a quem? Clamavam ao Senhor. Irmãos, sabe por que isso aconteceu? Porque eles deixaram entrar no meio deles deuses estranhos. Muitos de Israel começaram a servir Baal. Quer dizer, eles deixaram a presença de algo muito ruim entrar na vida deles. Eles deixaram a presença de algo terrível entrar no meio deles. E a palavra vai dizer que por causa da presença de quem? Dos inimigos, Israel ficou como? Debilitado. Existem coisas, meu irmão, vai recebendo que já começa aqui. Existem coisas que jamais você deve deixar no teu meio, na tua vida. Existem coisas que de maneira nenhuma você deve deixar entrar no teu círculo, na tua mente, diante da tua visão, diante do que você assiste, diante do que você ouve. Existem coisas que você não pode deixar o diabo colocar onde? Na sua mente. Por quê? Porque vai te deixar debilitado. Espiritualmente você vai ficar enfraquecido. Em outra tradução diz que eles empobreceram. Eles empobreceram por causa da presença dos midianitas. Então tem muita gente que está deixando entrar no meio dela, entrar no círculo dela, entrar no meio de convivência dela, entrar no meio dos costumes dela, um fogo estranho, um espírito ruim, um espírito de coisas ruins, e você não pode jamais permitir isso na tua vida. Diga glória a Deus, porque senão você vai ficar debilitado. Israel ficou debilitado por causa disso. Comece a deixar certos tipos de pensamento entrar na tua mente. Comece a deixar para você ver.
Começa a deixar certos tipos de ideia entrar na tua cabeça. Outro dia eu atendi uma jovem que falou assim: bispo, tem uma pessoa na empresa onde eu trabalho, que ela já tirou todo mundo de lá, mas ela não vai tirar. Eu falei: mas tirou como, irmão? Ela é o dono? Não, bispo. Ela vai na cabeça e começa a reclamar do trabalho. Começa a falar: nossa, essa empresa é ruim, é horrível. Não pagam direito, não recebem em dia. Ô bispo, a gente recebe em dia. O pessoal lá é uma bênção. Só que o camarada vai lá na mente deles e começa a reclamar. Fala: se eu fosse você, eu não ficava aqui não. E aí desanima a pessoa sai. Ele tentou fazer isso comigo, eu não aceitei, eu repreendi, porque eu percebi que todo mundo sai, a empresa é horrível, a coisa mais horrível do mundo, mas ele continua lá, ele não sai. Engraçado, né? Se é tão ruim assim, por que ele não sai? Se é tão horrível assim, por que ele continua lá? Abre os olhos para aquilo que você deixa entrar na tua cabeça, para aquilo que você deixa entrar na tua mente. A pessoa quer te tirar do lugar onde você está, mas ela não sai, né? Então tem coisas que não adianta você querer deixar entrar aqui, meu irmão, porque vai te enfraquecer, vai te deixar debilitado. Blinda a sua mente, blinda o seu coração contra esse tipo de coisas, blinda a sua alma contra esse mal, que quer te enfraquecer, para não deixar você alcançar tudo que Deus tem para você. Está me ouvindo, ovelhinha? Você que me acompanha do Brasil e do mundo, chegou a hora de você blindar a sua mente, e de maneira nenhuma você deixar o diabo colocar as ideias dele dentro da tua cabeça. Então toma cuidado com quem você permite sentar na tua mesa, meu irmão. Ô bispo, isso é muito duro, mas é verdade, não adianta. Quem está entrando dentro da tua casa? Quem está frequentando com você certos lugares? Então, por causa da presença, Israel sofreu. Por causa do quê? Da presença de quem? Dos midianitas. Dos midianitas. Então tem gente que não era para estar sofrendo, mas está sofrendo por quê? Porque tem pessoas na presença dela que não eram para estar. Tem ideias na mente dela que não era para estar, porque você é um servo de Deus. Você é uma serva de Deus. Pensamentos que ela está permitindo trabalhar aqui dentro, que não era para ela autorizar esses pensamentos, de derrota, de fracasso, de autopiedade. Diga: está repreendido. Então, devido a isso, Israel ficou como? Debilitado, pobre, enfraqueceu. Só que Deus teve misericórdia, porque teve pessoas lá, teve um povo, filhos de Israel, fizeram o quê? Clamaram ao Senhor. Então Deus, ele falou: eu vou agir. E para Deus agir, ele escolheu alguém. Olha só, aí no capítulo 6 mesmo, lá no versículo 14, por favor. Lá no versículo 14 diz assim: Deus fala com Gideão. Amém, gente? Ele encontra um homem chamado Gideão. O que esse homem estava fazendo? Malhando trigo no largar de vinho. Como assim, bispo? É porque ele estava escondido. Ele foi o único que foi lá, teve coragem, porque os inimigos estavam vindo. Eles já sabiam que os filisteus iam vir. Mas ele foi lá no arraial e falou: peraí que eu vou salvar pelo menos a comida da minha família. Glória a Deus, gente. Você está vendo, irmãos? Deus, uma revelação muito forte aqui. Deus não escolhe quem fica parado. Repita isso: Deus não escolhe quem fica parado. Não escolhe. Deus sempre vai escolher quem se movimenta.
Quem está se movimentando, quem está pensando, quem está falando assim, eu preciso sair dessa situação, Deus vai me honrar. Deus é comigo, glória a Deus, gente. Gideão não ficou parado, mesmo diante da ameaça. Ah, mas o mundo inteiro se levantou, bispo, eu vou continuar fazendo o que Deus mandou eu fazer. O mundo inteiro se levantou. Eu tenho uma missão, não me importa se está tendo uma guerra, se está tendo uma tempestade, um terremoto, se o inimigo está vindo, eu vou fazer o que Deus mandou eu fazer. Diga a glória a Deus. Temos que ser assim. Teve a pandemia aí, mas Deus mandou eu ir lá para frente da igreja e continuar pregando, irmão. Quase me levaram preso. É verdade. Aglomerou muita gente, falou, a polícia veio e falou, vou ter que levar o senhor, viu? Foi, pelo amor de Deus, deixa eu pregar. É assim. A gente não pode parar devido à ameaça. Então estava lá Gideão, Deus envia um anjo para ele. E olha só o que Deus fala, irmãos. Isso aqui é muito forte. Juízes capítulo 6, versículo 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse, versículo 15, e ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de quem? De meu pai. Olha aqui para o bispo agora. Quando Deus te chama, quando Deus chama você, e eu sei que Ele te chamou, porque senão você não estaria aqui ouvindo essas palavras agora. Deus não quer saber do teu currículo, Deus não quer saber do teu histórico. Gideão quis apresentar um histórico para Deus. Deus falou assim: vai nessa tua fé, vai nessa tua força, Gideão. Você vai livrar Israel da mão dos midianitas. Ele, ai meu Deus, mas a minha família é a mais pobre da cidade. A família já era a mais pobre, ele ainda era o menor da casa do pai. Deus não olha o teu currículo. Sabe qual que é o problema? O homem continua olhando para onde Deus não olha, irmão. Entra tempo, sai tempo, entra um novo tempo, e o homem continua olhando para a aparência. Só que Deus não olha para a aparência. Deus olha para aqui, para o coração, para o tamanho da fé que você tem. Diga a glória a Deus e aplauda Jesus. É a tua fé. Diga assim: é a minha fé que decide. É a minha fé que decide. É a minha fé que vai decidir. Não importa se é alto, se é baixo, se é bonito, se é feio, se é cabeludo, se é careca, se é gordinho igual o bispo, ou se é magrinho igual o pastor Dair. Não importa. O que importa é o quê? É a fé. É a fé que importa. Está lá Gideão se justificando, mas eu, olhando como o homem olha, talvez Gideão pensou: vai vir um herói, vai ser o fulano lá da outra casa lá, que é forte, que é alto, que é rico, que eles têm autoridade aqui na cidade, que eles já são de famílias antigas aqui da cidade. Você acha que Deus está olhando para isso, irmão? Deus está olhando para a tua fé, e se você tiver fé, você vai alcançar. Se você tiver fé, você vai mudar a realidade da tua família, porque Deus é contigo. Se você tiver fé de servir a Deus, obedecer a Deus, tudo vai mudar na tua vida. Não importa a tua aparência, não importa de onde você veio.
O que importa é se você tem fé para vencer em Deus. É isso que importa. O que importa é se você está disposto a servir a Deus, disposto a caminhar com Deus. É isso que importa. Deus não está preocupado com aparência. Deus não está preocupado com histórico familiar. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado se você está servindo a Ele, se você tem o desejo dentro da tua alma de ser fiel a Deus, se você tem o desejo dentro de você de falar, eu vou mudar essa história, porque Deus é comigo, através de mim Deus vai mudar essa história, eu vou lá e vai acontecer porque Deus é comigo. Então Deus falou isso para ele. Aí no versículo 16, tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fossem um só, o quê? Um só homem. Meu Deus, eram muitos, milhares. A Bíblia diz que quando eles vinham, pareciam gafanhotos. Então você imagina, uma praga de gafanhotos. Só que Deus tem a maneira dele de trabalhar, irmãos. E Deus tem uma cultura. Ele gosta sempre de pegar o menorzinho. Já perceberam isso ou não? Sabe por que ele faz isso, irmão? Para mostrar que ele é Deus, que ele não depende. Que tem muita gente que acha que pode muita coisa, só que ela não entendeu que sem Deus ela não pode nada. Vocês perceberam que Deus, quando foi a Faraó, era o maioral, mandava no mundo, era a maior nação da terra, o maior poder da terra, estava no Egito, e Faraó era o maioral. Aí Deus falou assim: eu vou pegar ele. Aí Deus falou assim: vou mandar muitas e muitas. Qual que é o coletivo de leão? É manada? Não, né? Manada de elefante? Alguém sabe aí? Agora me pegou. Alcaté é lobo. Acho que é manada, né? Mas vamos supor, Deus falou assim: agora eu vou pegar e vou mandar todos os leões da terra lá pegar eles. Aí a hora que o Faraó olhou assim, um monte de leão vindo, rugindo, isso aí ia causar um certo desespero, né? Sim ou não? Mas ele não fez isso. Ele mandou o quê? Piolho. Piolho. Sapo. Sabe para quê? Para falar assim: tá vendo como que você não é nada? Eu mando um piolinho aí, acabou. Eu dou um sopro, acabou. Você está entendendo ou não? Deus poderia ter mandado um monte de elefante. Imagina aqueles elefantes vindo, irmão, destruindo tudo, derrubando tudo. Deus falou: não, transforma esse rio aí, deixa ele vermelho, gol de sangue. Já apavorou todo mundo. Não, manda trevas, eles não vão ver, não vão enxergar nada, vão ficar tudo no escuro. Quer dizer, Deus não precisa de muito para acabar com o maioral dos homens, irmãos. Deus usa as coisas simples, pequenininhas. Deus foi lá, falou: qual que é a casa mais pobre? Essa aqui. Qual que é o menor dessa casa? É esse aqui. Ele está lá guerreando, ele está lá malhando trigo, ele está lá correndo atrás do sustento da família dele. Então Deus falou: é esse. E falou: vai nessa tua força, Gideão. Gideão deve ter olhado e falado: mas que força? Que força? Aí ele está falando: a força que eu te dou. Então Deus está falando para você hoje: vai nessa tua força. E talvez você se pergunte: que força, bispo? A força que Deus está te dando hoje.
Essa é a força. Essa é a força. E ele falou isso. Vamos ler aqui novamente. Versículo 16. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou, o quê? Contigo. Está vendo onde estava a força? Onde estava a força? Em Gideão? Já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fossem um só, o quê? Homem. Então o que você está aprendendo? Primeiro, você não pode deixar certas coisas entrarem na tua presença, porque senão vai te enfraquecer. Segundo, Deus não olha para o teu currículo. Deus não quer saber de quem você é filho, de como é a tua aparência, se você é grande ou pequeno, qual é o teu poder aquisitivo, se você é rico ou pobre. Deus não está olhando para nada disso. Deus está olhando para ver se você tem fé. Diga a glória a Deus. É isso. Terceiro, Deus não escolhe quem fica parado, reclamando, chorando, choramingando, não vai resolver. Deus não gosta disso. Nós temos prova disso na Bíblia. Deus não gosta, Deus não aceita, Deus não é com esse tipo de gente. Mas aquele que mesmo diante da guerra está ali, lutando, Deus é com ele. Deus vai mudar a vida dele. Ele vai vencer, diga a glória a Deus. Ele não ouve ninguém. Quantos que não falaram para Gideão assim: tá doido, vai lá fazer o quê, rapaz? Tá maluco? Como que você vai lá, os midianitas estão vindo? Ele falou: eu preciso sustentar minha casa. Eu preciso levar comida para dentro de casa. Se tiver que morrer, então eu vou morrer. Mas eu vou lá malhar o trigo, porque nós plantamos e nós temos o direito de colher. Olha a diferença. É por isso que ele estava lá. Mas Deus encontrou ele lá. Aonde que Deus encontrou Gideão? Malhando o trigo. Não foi em casa choramingando. Está pegando ou não? Quem está entendendo? Irmão, isso aqui é para você sair desse culto hoje vencendo todas as batalhas aí fora. É para você que está me acompanhando ao vivo sair dessa live vencendo tudo essa semana. Vencendo tudo. Em nome de Jesus. Aí, quando Deus nos escolhe, diga assim: quando Deus escolhe, vem as responsabilidades. Quem é escolhido de Deus tem que ser forte. Por quê? Porque as responsabilidades exigirão força. Força. Olha, vamos lá no versículo 25. Diz assim, ó. Juízes, no capítulo 6, do versículo 25. Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a quem? A teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos. Derruba o altar de Baal que é do teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar, e edifica ao Senhor teu Deus um altar de cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha do poste do ídolo que vieres a cortar. Então olha aqui para o bispo. Irmãos, vem a responsabilidade. Por quê? Porque quando você se depara com esse tipo de situação na tua vida, que Deus te chama, vai exigir de você algumas coisas. Exigiu de Gideão que cortar os laços. Exigiu de Gideão quebrar as tradições. Tem muita gente que fica presa à religiosidade. Olha aqui para o bispo. Tem gente que é assim, que ela fica presa à religiosidade de coisas antigas. Não, porque meu avô me ensinou, minha mãe aí falou para mim. Só que Deus está falando, é para derrubar esse altar, meu irmão. É para servir a Deus. Eu estou querendo te dar vitória.
Tem hora que, com certo tipo de pessoa, você tem que cortar o laço. Você está apegado emocionalmente a pessoas que só te atrasaram. Você está fazendo certo tipo de... Tem pessoas fazendo certo tipo de coisas que Deus já falou para ela para parar de fazer. Já é para parar com esse tipo de atitude. É para parar com esse tipo de adoração estranha. Se adora a Deus e não ao homem. Se exalta a Deus e não ao homem. Diga a glória a Deus. O bispo fala isso na live. Todos nós aqui estamos no mesmo barco, indo para o mesmo caminho, e que todos permaneçam nesse barco, que é o caminho da salvação. E nesse barco é um ajudando o outro, para não deixar o camarada cair. Então não, tem coisas que vai ser necessário remover, e nisso você vai comprar briga, irmão. Entenda isso, quando você decidir obedecer a Deus, você vai comprar briga com muita gente, e principalmente com muitas pessoas que são sangue do teu sangue, pessoas da tua casa, pessoas da tua família. Quando você decide ser fiel a Deus, meu irmão, você arruma um monte de confusão com um monte de gente. Quando você decide servir a Deus de verdade mesmo, o diabo se levanta. Não adianta. Então, quando você decide obedecer a Deus, você vai desagradar muita gente. Só que eu não estou preocupado com isso. O que eu não posso é desagradar ao meu Deus. Estou preocupado, irmão, se fulano, se ciclano, se Beltrano está bravo, está rolando no chão de raiva. Eu vou obedecer a Deus. Eu vou obedecer a Deus. Diga assim: eu vou obedecer a Deus. E ponto final. Então foi difícil para Gideão. Deus falou: vai lá na casa do teu pai, pega um boi, que não era de Gideão, era do pai dele, sacrifica, derruba o altar da idolatria lá. Teu pai é um idólatra, derruba aquele altar, e você vai colocar um altar para mim lá, e vai oferecer esse boi em sacrifício. Gideão foi, sabe o que aconteceu com ele? Se levantou uma multidão de inimigo contra ele, meu irmão. Falaram: vamos matar ele, vamos matar Gideão. Chegaram no pai dele e falaram assim: ó, nós ficamos sabendo que o seu filho derrubou o altar de Baal, é para levar ele para fora da cidade, porque nós vamos matar ele. É o que o bispo está falando. Quando você decide obedecer a Deus, quando você fala assim: não, eu vou servir a Deus, eu vou ser fiel no meu dízimo, eu vou parar de frequentar certos lugares, não, aquela mesa já não me pertence mais, eu vou adorar a Deus, eu vou exaltar a Deus. Vai ter gente querendo te matar, irmão, porque o diabo não quer perder a alma da pessoa, não quer. Ele vai usar quem ele pode para tentar te desanimar, para tentar te enfraquecer, mas você vai permanecer firme. Sabe por quê? Porque muito breve essa pessoa que tentou te desanimar, te enfraquecer, vai estar servindo a Deus junto com você. Não tem, é assim que funciona. Então guarda isso no teu coração. Mesmo diante da pressão contra a tua vida, você vai continuar servindo a Deus, amém? Aí, para encerrar, Juízes capítulo 7, aí, vamos só um pouquinho mais para frente, no versículo 2, o bispo deu uma adiantada. Essa história ela é muito rica, depois eu te aconselho a ler ela inteira, glória a Deus. Tem muita revelação poderosa aqui, mas não dá tempo de falar tudo. Mas agora uma coisa que eu quero te dizer é: Deus escolheu ele obedeceu, derrubou o altar de Baal,
reuniu uma multidão para lutar em favor de Israel. Glória a Deus, gente. Ele reuniu uma multidão. Uma multidão. Mais de 32 mil homens. Queriam matar ele, mas agora ele era líder de um exército com quantos? 32 mil homens. É assim. Hoje querem te desanimar, mas amanhã vão querer seguir a fé que você segue. Não tem jeito. Hoje fazem de tudo para te destruir, mas amanhã eles vão ter que olhar e não vão ter que ver a tua vitória, irmão. Não vai ter jeito, porque Deus vai te dar a vitória. Glória a Deus. Aí diz assim, Juízes capítulo 7 versículo 2: disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão, o que? Me livrou. Ele reuniu 32 mil homens. Só que Deus falou: tem gente demais. Ei, olha aqui para o bispo. Não são todos que estarão contigo no tempo da tua vitória. Não são todos. Não adianta. Deus limpa, irmãos. Deus falou assim: tem gente demais. Aí fizeram um negócio lá, sobraram só 10 mil homens. Na primeira fase caiu 22 mil. Aí Deus olhou e falou: tem gente demais. Aí falaram: ó, vai lá na beira do rio, tá? Uns vão beber água assim, outros vão beber água assim. Só os que beberem água assim que vão ficar. Sabe quantos ficaram? Quem sabe? 300. A minoria ficou. Meu irmão, sabe quantos que tem que andar do seu lado? Sabe ou não? A minoria. Tem que ser o quê? Selecionado. E quando você vê que um está fugindo daquilo que você crê e acredita, você fala assim: amigo, segue seu caminho. Lembra de Abraão e Ló? Ló, vem cá. Está tendo muita contenda aí entre os meus pastores e os seus. Segue seu caminho, filho, que eu vou seguir o meu. Você quer ir para onde? Ó, aqui está o deserto e aqui estão as campinas do Jordão. Escolhe, para onde você quer ir? Porque não importa o lugar, Deus está comigo. Ah, eu quero ir para Campinas do Jordão então. Ele foi para Campinas do Jordão, virou Sodoma e Gomorra. Abraão foi para o deserto e venceu no deserto. Tem hora que você tem que se separar, irmão. Então Deus está falando com você hoje. É a minoria. Diga para o irmão que está perto de você: é a minoria. De 32 mil, 31.700 foram eliminados. Sobraram quantos? 300. Diga a glória a Deus. Essa era a fé de Gideão. Coloca no telão, não vou nem abrir. Juízes capítulo 8 versículo 4. Coloca aqui para o povo ver, para a gente encerrar e orar. Olha só. Vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam. Repita com o bispo: cansados, mas ainda perseguindo. Diga a glória a Deus e aplaude. Fica de pé. Fica de pé, igreja. Levanta a sua mão assim e diga: cansado, mas ainda perseguindo. Eles venceram. Mas a Bíblia vai dizer que teve um momento que eles estavam como? Mas eles desistiram? Eles continuaram perseguindo. Talvez você chegou aqui cansado, mas Deus está falando para você: meu filho, você vai continuar perseguindo o teu sonho,
porque eu sou contigo e vou te dar vitória. Quem toma posse? Diga: eu tomo posse. Diga: eu recebo. Eu estou vivendo pela fé.